Olá, meu nome é Ludmila Alvim Gomes Pinho Giacone, sou aluna de doutorado do Laboratório de Tecnologia de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos da Universidade de Brasília e vou apresentar o meu trabalho, esmalte anti-inflamatório para o tratamento de afecções causadas por perfurações estéticas. Perfurações estéticas são a forma de modificação corporal mais comum, mesmo antes de tatuagem. Brincos, que são perfurações no lóbulo mole da orelha, são considerados tão comuns que alguns estudos os consideram como uma norma social, nem o consideram como uma modificação estética. Porém, cerca de um terço das pessoas que têm brincos na orelha têm uma ou mais complicações, como infecções, alergias ou mesmo dificuldades de cicatrização. Normalmente, o tratamento para essas complicações exige a retirada do adorno utilizado para fazer o orifício. E por isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um tratamento, um medicamento que recobrisse esse adorno para que o tratamento fosse sem a necessidade de remoção do adorno e consequente fechamento do orifício. Para isso, então, desenvolvemos um esmalte anti-inflamatório com o fármaco modelo que é a naringenina, que é um fármaco de origem natural e um bom candidato para permeação cutânea. Além disso, foram utilizados 3 diferentes promotores de permeação, o limoneno, o propileno glicol e o ácido oleico, que podem ter efeito sinérgico quando combinados. O polímero utilizado foi o polivinil álcool, que é um polímero hidrofílico, e para que tudo isso utilizasse a menor quantidade de solvente orgânico possível. As análises então foram de viscosidade, tempo de secagem, análise térmica e de infravermelho, de liberação do fármaco e de permeação cutânea. Para as análises de viscosidade, a formulação contendo ácido oleico foi a que apresentou a menor viscosidade. Esse promotor de permeação, quando o filme seca, ele tem uma formação de bolhas na superfície. Isso pode contribuir para a permeação cutânea, mas forma um filme menos uniforme. Então, na microscopia eletrônica de varredura, podemos observar que os filmes que não contêm ácido oleico tiveram um aspecto mais uniforme dos que o que possuem esse promotor de permeação, esse óleo. Nas análises de infravermelho, houve uma manutenção de todas as bandas características, tanto do fármaco, quanto dos polímeros, quanto dos promotores de permeação. Isso indica, então, que não há incompatibilidade química entre os componentes da formulação. A termogravimetria não demonstrou que há sinal de incompatibilidade térmica entre os componentes, e tanto as análises do filme com o solvente, quanto as análises do filme após a remoção de solvente, tiveram um perfil compatível com a soma dos componentes individuais. Para as análises de liberação foram utilizados 2 controles, um do fármaco dissolvido em etanol 70%, C1, e outro do fármaco com o polímero, mas sem os promotores de permeação. Não houve diferença entre as formulações com ou sem os promotores de permeação. Isso acontece porque os promotores agem diretamente no extrato córneo, não havendo, portanto, uma modificação do perfil de liberação do fármaco. A pequena diferença que pode ser observada nesses perfis se dá principalmente pelo efeito plastificante que os promotores de permeação têm no polímero utilizado. A avaliação da permeação cutânea das formulações foi realizada em pele de suíno. Então, a pele de suíno foi colocada em uma célula de Franz modificada, um cilindro plástico inerte foi utilizado como suporte para a formulação e uma camada do esmalte, então, foi formada nesse cilindro, na parte inferior do cilindro, e foi colocada em contato com a pele. Um peso de 20 gramas foi utilizado para manter esse contato por 12 horas e os resultados demonstraram que, tanto na pele remanescente quanto na quantidade de pele total, as combinações de limoneno com propileno glicol ou de limoneno com ácido oleico tiveram um melhor desempenho. Isso demonstra, então, que esses 2 promotores de permeação têm efeito sinérgico e que a combinação deles pode produzir
um medicamento mais versátil. A conclusão desse estudo, então, é que há a possibilidade de formação de um esmalte polimérico ao redor de um adorno para o tratamento anti-inflamatório. Essas duas formulações, contendo propileno glicol e limoneno e ácido oleico e limoneno, foram para uma segunda fase do estudo, que será realizada em vivo, e esse tratamento que foi desenvolvido é um tratamento que é contínuo, de fácil remoção, já que é um polímero hidrofílico que foi utilizado e que pode ser removido com água e que permite o tratamento de perfurações estéticas sem a necessidade de remoção do adorno. As referências do trabalho e o meu contato. Muito obrigada!